E jogo do Vasco ontem, família? Uma vitória com alma, né, gente? Com coração, né? Sabe aqueles jogos em que o placar de 1-0 parece pequeno? Mesmo quando você olha para tudo que aconteceu dentro de campo, parece que essa vitória vale muito mais, né? E vale muito mais, né? Quase 9 milhões em jogo, gente. Mas foi exatamente isso que aconteceu em São Januário. O Vasco venceu a vitória por 1-0 pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, diante de mais de 19 mil torcedores. Talvez, assim, tava faltando isso, né? Essa sintonia entre torcida e jogadores. Eu quero começar falando esse vídeo exatamente sobre a torcida do Vasco. Porque São Januário ontem foi aquele Vasco que a gente conhece. Torcida empurrando, acreditando, jogando junto com o time. Até o próprio Pedro Emanuel destacou que depois da partida, esse apoio foi fundamental. Aí acontece a expulsão do Barros, né, gente? Na minha opinião, não era lance para expulsão, não, tá? Eu sei que existe toda essa discussão sobre mão na bola e que a arbitragem, depois de consultar o VAR, decidiu pelo vermelho, mas para mim o Vasco foi prejudicado. Se o Kaiser faz o gol, não ia ser anulado. E aí, nesse momento, que aparece o trabalho do Pedro Emanuel, tá, gente? Ele coloca o Paulo Henrique em campo e começou a explorar exatamente aquele lado direito, né? Com o PH, o Puma, cara, que leitura do jogo do treinador. O PH tem justamente aquilo que o Vasco precisa numa situação como essas, né? Força, velocidade, intensidade, capacidade de atacar o espaço. O Vasco, mesmo com um jogador a menos, não se entregou. E eu acho que é isso que chama a intenção, né? Não se entregar, a entrega do time, né? O segundo tempo, o Vasco continua atacando e vem o André Gomes, né, com aquela arrancada, passando pelos adversários, e a bela finalização fazendo 1-0 pra gente. O Januário vindo abaixo, né, aquela sintonia. Ficou barato pro Vitória, ficou barato. Poderia ter sido muito mais, né? O Colídio, por exemplo, carimbou a trave numa jogada individual, mais uma arrancada do PH, né, cara? Irmão. A gente pode destacar também ontem o jogo do Léo Jardim, foi decisivo. Isso é bom, porque ele é, sim, um dos maiores goleiros do Brasil, né, gente? E ele tem que ter confiança. No jogo de ontem, aquelas duas defesas no final, é para dar confiança pro Léo Jardim. A gente pode exaltar também o bom jogo do Robert Renan. O Cuesta também foi muito bem, cara, mas eu acho que o Vasco ainda precisa de um jogador de mais peso para jogar ao lado do Robert Renan. Mas eu queria falar um pouco do Colídio, cara. Uma atençãozinha especial do Colídio, né? Acho que começa a nascer uma esperança de que o Vasco possa ter contratado finalmente um atacante, né? Com mais velocidade, com mais força e principalmente com mais capacidade para decidir. Ele teve duas bolas ontem, assim, uma pena, né? Aquela cabeçada na jogada ensaiada, aquele controle de bola, aquele tapinha que ele dá no gol, cara. Bom jogo, cara. Jogo que o Vasco competiu, que o Vasco mostrou a alma, trouxe a torcida junto. É isso, gente, é isso. Bom jogo do Vasco da Gama. Vamos exaltar isso. Essa garra do time, essa sintonia com a torcida, o trabalho do Pedro Emanuel, os jogadores se dedicando. É o que a gente precisa. Tamo junto.